Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrigonoCast. Esse mês agora destrinchando a resenha, excepcionalmente com o excepcional Yuzo, faz parte do nosso time de gestão. Como a resenha foi ele que escreveu uma grande parte, foi inclusive o que deu origem a essa resenha foi um trabalho de conclusão de curso dele na faculdade. Então a gente trouxe ele para comentar a resenha desse mês aí com vocês. A resenha está aqui, vocês acessam o QR Code para ler a resenha, o valor se encontra onde menos se procura, né? Então, um pouco mais do nosso DNA aqui bem esclarecido na resenha. Essa resenha conta aqui, ela começa a contar, né, Yuzo? Basicamente faz uma alusão ao filme, né, O Conde de Monte Cristo, ao livro do Adam Smith, né? Basicamente aquela frase do Milton Friedman, que diz que there's no free lunch. Não tem almoço grátis. Então, a gente começa a resenha, né, falando um pouco dessa frase que é super importante, né? Se quiser comentar um pouco. Eu acho interessante até essa questão de ter botado o livro do Adam Smith, porque esse livro ele aborda muito bem a questão do retorno sobre o capital investido do capitalista, né? Então, o livro basicamente diz que o retorno do capital investido pelo capitalista, ele tende à média. Ele sempre... você tem, às vezes, um setor novo, que tem algum segredo, alguma coisa assim, que tem retornos sobre capital que são superiores. E aí, com o passar do tempo, entram novos capitalistas, novos empresários no setor, e o retorno sobre capital ele tende à média. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre por que na prática... Isso é uma teoria econômica, né? É como se o mercado fosse eficiente, né? É uma máquina ali que está azeitada 100%, está funcionando tudo direitinho e aí a teoria diz de fato isso. Mas na prática a gente sabe que tem uma série de setores que tem um retorno acima da média e tem uma série de setores que tem um retorno também abaixo da média, né? Então a gente vai discutir um pouco essa questão do mercado eficiente. Interessante que o Adam Smith, além de economista, ele foi gestor de carteira, né? Ele, inclusive, falava também when facts change, I change my mind, né? Quando os fatos mudam, eu mudo a minha cabeça. Então, né? Ele e o Davi Ricardo foram dois grandes economistas aí ingleses e o Ricardo também ficou super o David rico Ricardo, aí, né? na bolsa. Você vê? Isso vem centenário. Bom, o próximo comentário aqui é sobre um estudo da Zebra Capital feito pelo Roger Ibbotson, né? E aí eu vou passar aí a palavra para o Yuzo, que ele já comenta aí, que já começa a fazer parte do TCC dele, né, Yuzo? Sim. Então, toca aí. Bom, é interessante esse slide aqui, eu vou passar um para frente, que é o que os acadêmicos dizem com relação à gestão de dinheiro no geral, né? Não necessariamente gestão em ações, mas gestão de patrimônio. Então, eles dizem o seguinte, você tem 3 fatores importantes que você deveria se preocupar na hora de você construir e você gerir seu patrimônio. Asset allocation, security speaking e market timing, né? Então, são 3 fatores aí que cada um vai decidir quanto tempo vai administrar para cada um desses tópicos, né? Eu acho interessante porque os acadêmicos, né? Isso daqui eu vou contrariar essa opinião mais para frente, mas primeiro eu tenho que explicar o que ela é, né? Eles dizem que o asset allocation é o mais importante. O que seria isso, né? Você tem diversos tipos de classe de ativos. Aqui na Trígono, por exemplo, a gente faz gestão de crédito e ações. São 2 classes de ativos diferentes. Hoje em dia você tem até criptomoedas, né? Você tem vários tipos de ativos diferentes. FII, por exemplo, né? Fundo imobiliário, que o pessoal gosta muito também. E você tem que alocar entre esses diversos tipos de ativo. Os acadêmicos dizem que essa alocação, né, entre diferentes porcentagens é onde o investidor deveria focar mais seu tempo, ao invés de focar no security speaking, que é o segundo nível de escolhas, né?
que é o seguinte: onde eu vou botar dentro de cada classe de ativo. Então, por exemplo, no caso de ações, será que eu compro Vale ou compro Ferbasa? Será que eu compro Petrobras ou compro PetroRecôncavo, né? Então, dentro da classe de ações, você tem que escolher qual ação que você vai comprar. Isso seria o security picking, e no caso de ações específicas, seria o stock picking, né? E aí tem o terceiro fator, que é o market timing, que é: será que eu devo comprar agora, esperar, comprar depois, comprar quando caiu, comprar quando subiu? Então, são esses 3 fatores aí que determinam boa parte do retorno do investidor, né? E os acadêmicos, eles dizem que vale mais a pena focar no asset allocation. Não, é que a gente fala, a gente tem até um evento, um episódio que a gente gravou no canal do YouTube, As 7 Lendas das Small Caps, e a gente fala isso bastante. Market timing não funciona. Aqui está mais um exemplo da atribuição de performance, que market timing é irrisório perto da inteligência de um asset allocation. Então, assim, market timing realmente não funciona. Market timing a gente já rebateu diversas vezes, né? Então, eu vou focar mais nessa parte do security speaking, explicar por que ele dá um retorno muito maior do que está nesse gráfico, e que eu acredito que deveria ser a principal preocupação do investidor, né? Então, aqui está um jeito simples, né, de você fazer o security speaking, no caso stock picking, e ganhar do mercado com uma margem muito grande, né? Que é focando na liquidez e no size, né, e no tamanho de mercado das empresas. Então, nesse quadro aqui, que está à direita, né, essa pesquisa foi feita pelo Ibbotson, que é um pesquisador e professor e investidor gestor nos Estados Unidos, e ele dividiu esse quadro aí em empresas em capitalização e liquidez. Então, a gente percebe que existe um viés bastante grande de retornos maiores para empresas de menor capitalização e menor liquidez nos Estados Unidos. E aí a gente percebe que, assim, ao longo de um prazo aí de 40 anos, isso foi verdade para o mercado americano. E é uma diferença substancial. Se eu for pegar o maior número, né, 16%, contra o menor número ali, que é 1%, você vai ver que dá já 15%, né, ao longo de 40 anos, é bastante coisa. Então, o investidor, ele focar mais a sua visão em capitalizações menores, a tendência é que ele tenha retornos maiores no longo prazo. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, na resenha, no meu TCC, eu fiz uma pesquisa parecida com essa. Eu dividi em três tertis de liquidez, né, 3 partes iguais. E a primeira parte era maior liquidez, a segunda parte era liquidez intermediária e a terceira parte era menor liquidez. E aí a parte que tem menor liquidez, assim, ganhou de longe, deu mais de 20% de diferença ao ano em relação à parte com maior liquidez, né? Então, aqui no Brasil também funciona você focar nessa questão de ações com liquidez menores, né? Seu stock picking, né? E aí, um segundo jeito de você ganhar do mercado de uma forma eficaz é você focar nos dividendos. Então, aqui você tem o retorno e o risco das ações, e cada ponto desse é um tipo de ação dividida por critério de pagamento de dividendos. Então, você tem empresas que cortam os dividendos, empresas que não pagam dividendos de forma alguma, empresas que pagam dividendos, mas estão cortando, e empresas que pagam dividendos constantes, empresas que estão crescendo dividendo, né? Então, você tem esses 4 tipos, e aí você percebe que as empresas que crescem os dividendos de forma constante, e aí vai mudando, né? Vai ter empresa que crescia dividendo e começou a cortar e tal, e aí essa carteira ela vai girando, né? Então, se você tem uma empresa que mudou o critério, você vai jogar ela em outra categoria e vai rebalanceando a carteira. Então, você percebe que se você rebalancear a carteira sempre para comprar as empresas que estão crescendo os dividendos,
dá um retorno muito maior e um risco muito menor. Então, empresas que crescem em dividendos têm um retorno maior. Na resenha também eu botei uma imagem interessante do que as empresas que pagam um dividend yield maior também tendem a crescer, a subir mais, né, a cotação. Então, os dividendos também são um fator simples. Todos esses fatores aqui que eu estou falando são fatores simples que dá para você avaliar só com informações passadas. Você não precisa fazer projeção de nada, né? E aí, um outro jeito de você bater facilmente o mercado é utilizando a Magic Formula, que foi criada pelo Joe Greenblatt no livro dele. Tem até a imagem do livro dele aqui, ó, a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, como para bater o mercado de ações, né? Tem em português também, é bem interessante o livro, recomendo. Essa fórmula mágica do Joe Greenblatt, ela é uma forma bastante eficaz e simples para avaliar a questão da eficiência do mercado, né? Então, você tem que empresas baratas têm um múltiplo baixo, no caso é o EV/EBIT, o EV é o Enterprise Value, que soma o valor de mercado da empresa com a dívida líquida da empresa, e o EBIT é o lucro operacional da empresa. Então, se você fizer o fator dos dois, você vai ter que, se a empresa tem um fator baixo, ela é uma empresa barata, pelas métricas do mercado. E aí você tem um ROIC que mede a eficiência de alocação de capital da empresa. Então, quanto maior o ROIC, mais essa empresa tem um retorno sobre o capital que ela investe. Por exemplo, se tiver um ROIC de 30%, a cada R$100 que a empresa investe no negócio, no outro ano ela vai retornar uns R$30. Mais ou menos, bem basicamente essa a lógica. Agora, a gente fez recentemente, eu e você, uma palestra na Abrap, e você comentou muito bem, eu li esse livro também, Little Book, né? Aliás, tem uma série legal para quem quiser, tem vários Little Books aí, né? Sim. Vários temas, Little Book of Dividends, Little Book of Behavioral Finance, tem vários tipos de Little Book, né? Mas você levantou um problema sobre o Magic Formula, né? E eu acho legal você comentar aqui, porque até parece que a gente tem uma fórmula milagrosa, que exato. O cara vai lá e bota no Excel, traz os números e aí cospe a carteira e o cara, desde que ele usa o Magic Formula, o cara vai ficar milionário. Não é bem assim, né, Não é bem assim, né? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente que tem diversos problemas, né, no Magic Formula, mas primeiro, e aí só para explicar primeiro como funciona, você constrói dois rankings, o EV/EBIT e o ROIC, que são esses dois fatores que eu expliquei. Quando você numera as empresas do menor EV/EBIT, faz uma classificação até o maior, e você pega todas as empresas da bolsa, também faz a classificação pelo ROIC, o maior ROIC vai ser o primeiro lugar e o menor ROIC vai ser o último lugar, como está explicando no slide, a gente vai ter duas classificações. Você soma as duas classificações, cria uma terceira classificação, e essa classificação vai ser o ranking do Magic Formula. E aí você vai pegar os menores números e botar em primeiro, segundo, terceira empresa. E aí você pode montar uma carteira com as empresas melhor classificadas, né, por esse ranking. E aqui está o resultado desse ranking feito no Brasil. Eu peguei as 10 melhores empresas da B3 por ano e construí uma carteira. Então, em 2016 deu 87%, 2017 26% e assim sucessivamente. No final, durante 2016 até 2020, deu 957% essa carteira com 10 ações e pesos iguais, né? E aí tem uma questão interessante que é a performance da carteira em uma fase muito boa, né, que foi depois do impeachment da Dilma, né, até o Corona ali, que depois do Corona deu um rally muito grande no mercado, né, então você pegou um bull market muito grande, por isso que deu esses 957%. Mas, mesmo assim, é muito superior ao Ibov, que deu 182%, e ao Small, que deu 246%. Então, assim, também funciona. Se você for pegar no mercado americano, a aplicação dessa Magic Formula também dá um alfa bastante grande em relação ao S&P. Então, até agora eu falei 3 jeitos fáceis de você bater o mercado, né? Focando em ações que crescem em dividendos,
aplicando a fórmula, o Magic Fórmula e focando em ações que têm baixa liquidez e baixa capitalização. Nenhuma dessas formas, né, seja a parte dos dividendos, então, por exemplo, uma empresa que cresce dividendos, mas ela tem um contrato que vai acabar daqui a, 2 anos. Eu vou dar um exemplo claro aqui na Bolsa Brasileira, a Wiz. A Wiz era uma empresa que pagava dividendos muito grandes, só que o fluxo de caixa dela vinha de um contrato da Caixa que tinha acabado. E esse fluxo de caixa foi minguando aos poucos. Hoje em dia está bem baixo já e vai diminuir mais ainda até uma hora que vai zerar. Essa empresa ela iria ficar super bem na questão do aumento dos dividendos, porque ela só estava aumentando o dividendo. Você vai comprar ela e aí daqui a 2, 3 anos vai acabar essa empresa. É óbvio que você vai vender antes disso acontecer, né? Porque ela vai começar a cortar os dividendos, mas mesmo assim a cotação caiu muito, né? E essa empresa ela também era bem ranqueada na Magic Fórmula e era uma empresa de baixa capitalização, então ela já entraria em todos os três. Ela seria bem classificada na Magic Fórmula, ela seria uma empresa de baixa capitalização e seria uma empresa que paga bons dividendos, né? Os 3 critérios aqui que eu falei de como bater o mercado, que ela se posicionaria bem, mas não seria uma boa compra. Então, tem que tomar muito cuidado com todos esses 3 fatores. Eles não são determinantes assim, para você ter certeza, né? Você não tem como você seguir isso daqui de forma cega. Você sempre tem que avaliar as empresas, estudar a empresa profundamente, projetar os próximos balanços, porque nenhum desses métodos projeta nada, é sempre informação passada. E para você ter confiança nos seus investimentos, né? Inclusive, é um fator muito importante para você ganhar dinheiro na bolsa, você ter confiança no que você está fazendo. Porque quando você compra uma ação, a probabilidade de você perder dinheiro em algum momento naquela ação é assim, altíssima, tende a 100%, né? Então, é quase impossível você comprar a ação no mínimo do mínimo dela. Sempre você vai comprar a ação, ela vai subir ou vai cair e você alguma hora vai perder dinheiro, né, em relação ao preço inicial de compra. Então, quando você começa a perder dinheiro, e aí entra um pouco dessa parte que você até comentou agora das finanças comportamentais, né? A dor de você perder dinheiro é muito maior do que a alegria que você sente quando você ganha dinheiro para a mesma quantidade de dinheiro. Então, você começa a pensar que você quer vender a ação, você quer estopar, né? Como o pessoal fala. Então, para você não estopar quando você está perdendo, e a chance de você estar perdendo é sempre muito alta, você tem que entender o que você está comprando. E se você seguir qualquer uma desses 3 métodos, você cegamente, né, sem estudar as empresas, você não vai entender o que você está comprando. Então, essas aqui são formas simples, né, de você comprovar academicamente que tem como você gerar alfa no mercado brasileiro, tem como você bater o mercado brasileiro, e são pesquisas reproduzidas do mercado americano que também funcionam lá para mostrar que o meu ponto inicial, né, que o securities picking ou stock picking ele é muito importante e é possível ser feito, né? Vamos lá agora então, parabéns pelo seu TCC, né? Bom que passou essa fase da vida, né, Zo? Você é um homem informado. Vamos falar um pouco de conjuntura que estava na resenha, né? A gente vive desde 2021, né, um cenário difícil, né? Muita coisa, muito do que está acontecendo hoje, né, ainda é fruto do coronavírus, que teve interrupção de muitas cadeias aí de suprimentos, aí você teve uma inflação, o mercado deu uma degringolada e o que acabou acontecendo foi que a gente está começando a pagar a conta, né? Porque você vê aqui o déficit orçamentário dos Estados Unidos, aproximadamente aí 5,5% do PIB, né? Isso é um número muito alto, né? O governo americano, apesar da credibilidade, está muito alavancado. Então, assim, a gente tem uma certa preocupação com as taxas de longo prazo dos Estados Unidos. Então, isso afeta muito a economia mundial, e afeta o Brasil, afeta todo mundo, né? Recentemente, o turma do FED começou a dizer que talvez não precise subir tanto juro curto, porque o longo já está compensando. Enfim,
gente começa a ver aí uma preocupação em reduzir essa taxa de longo prazo. Mas esse nível de endividamento, né, quanto mais endividado um governo, maior o seu risco e menos, né, e mais os investidores vão exigir como retorno para poder comprar o título americano. Então a gente está vendo um pouco disso, né, e está vendo aí o balanço do Fed sendo reduzido. Então, ao mesmo tempo que o pessoal, né, sobe juro, eles também estão recomprando os títulos para que você tenha menos liquidez no mercado e aí você force, de certa maneira, a economia dar uma desacelerada, né? Aqui a gente está vendo também o terceiro ponto de estresse na curva de juros americano é venda maciça de China, né, e da Arábia Saudita vendendo títulos americanos. Quanto mais você vende, mais o preço cai, a taxa inversamente proporcional ao preço, a taxa sobe. Então a gente tem vários fatores aí pressionando as taxas longas americanas, estão batendo, superando 5%, né, um número alto aí. O financiamento imobiliário americano, né, diferença de parcela da grande maioria da população com juro como estava um ano para hoje é muita coisa, né? Então o lado bom é que lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui, a parcela é travada, né? Eles fazem pré lá. Então, eles fazem pré, mas não é todo mundo pré. Tem muito floating rate nos Estados Unidos também para imobiliário. Então o cara recebe um comunicado que fala, olha, talvez não seja a maioria, não conheço no detalhe o mercado, mas existe a possibilidade do cara fazer floating rate, né? O que é uma burrice o cara ter feito um floating rate há 2, 3 anos, né? Mas tem gente que fez. Aí o cara recebe uma cartinha, um e-mail dizendo assim, ó, a partir do mês que vem, vamos reajustar a sua parcela. Você pagava $1.200, agora você vai pagar $2.000. Que é o que acontece no Brasil, muitas vezes, né? O Brasil, a parcela imobiliária é pré-fixada, só que no Brasil tem um probleminha que eu nunca entendi como isso passou pelo Banco Central, de que os caras fazem um ajuste no saldo devedor pela TR. Independentemente da amortização por tabela price ou tabela saque, você deveria amortizar o saldo devedor pelo valor da amortização. A parcela é composta de juro e amortização. Na price, a parcela é fixa, né? Então a amortização ela vai subindo ao longo do tempo. E na tabela saque, sistema de amortização crescente, né, você começa a ter uma amortização fixa e você tem uma parcela que ela vai diminuindo. Tá? Então o que acaba acontecendo é que a parcela é maior na saque no começo, né, e depois ela fica menor e na price a tabela fixa. E você deveria, né, qualquer estudo, né, e qualquer classe, aula de finanças, quando você aprende a montar essas tabelas, você amortiza a sua dívida pelo valor da amortização. Só que no Brasil eles botaram essa manobra, que eu acho uma manobra, eu acho uma sacanagem com o mutuário, de você corrigir o saldo devedor pela TR. Sim. Então aquilo você acaba... Como é que você quita uma dívida prazo, assim? Né? Você estende o prazo da sua dívida por muito tempo. Enfim, isso para mim é uma conta que não fecha, mas enfim, isso é permitido no Brasil e é praxe, todos os bancos fazem isso, né? Aqui a gente continuando a ver aqui a parte de conjuntura internacional, né? Comentar um pouco do mercado imobiliário na China, né? E a China, ela teve um crescimento muito grande, 2 dígitos, né? Principalmente com a migração na primeira metade desse século. Primeira década do século, né? 21, você teve uma migração maciça de trabalhadores rurais para cidades. Isso gerou muita demanda, né? Por consumo. Então a China cresceu muito por consumo. Quando esse consumo foi saciado, ela precisou migrar para um crescimento via investimento. E o que acabou fazendo aqui é deu dinheiro para tudo quanto é construtor, né? Criou vários mecanismos de securitização para financiar isso e construiu prédio adoidado, infraestrutura adoidada. E o que aconteceu? A demanda não acompanhou, né? E você tem aí hoje na China cidades fantasmas com dezenas, centenas de prédios aí completamente vazios. E você começa a ter um problema lá no mercado imobiliário chinês. A nossa sorte, eu acho que são 2 aí, e os outros se quiser complementar. Primeiro que o governo da China digamos assim, mão forte. Então, não tem congresso para definir qualquer mudança de guinada de marcha e qualquer ajuda ou qualquer atividade que precisa ser feita politicamente é muito mais fácil fazer. E segundo ponto, que não criou-se aí números derivativos dos derivativos e alavancagem em cima de alavancagem em cima do mercado imobiliário, o que afasta muito disso um contágio, como a gente viu no subprime americano em 2008. Mas não deixa de ser uma notícia difícil, né? Porque, de novo, estressa a taxa de juro e uma grande empresa incorporadora quebrando, ela pode realmente
contaminar um pouco, né? Sim. Eu acho que essa parte da direita aí nesses gráficos pizza são interessantes porque mostram a mudança da economia chinesa, né? Então, todo mundo sabe que a China é o maior consumidor de aço do mundo e esse consumo de aço ele vai mudando de perfil ao longo do tempo. Então, por exemplo, em 2019, o consumo de aço chinês, do total, né, 40% era demandado pelo setor de construção civil. E hoje, né, em 2023, a estimativa é de que 32% seja consumido pelo setor de construção civil. E ano que vem provavelmente vai ser menor ainda. Então, num perfil aí num período de 2019 até esse ano, já mudou bastante o perfil de consumo de aço chinês. E ano que vem deve seguir mudando. Então, o que está acontecendo agora é uma mudança brusca no modelo de desenvolvimento chinês, que era o modelo que estava funcionando na China até pouco tempo atrás, passou a não funcionar mais, que era um modelo de alavancagem geral da economia em todos os setores alavancados. Os bancos estatais forneciam esse crédito para a economia no geral e a população chinesa ela ia consumindo, então ela ia comprando apartamento, mudando de casa, assim, às vezes mais de um apartamento ia comprava carro, comprava eletrodoméstico e tal. E os empregos dessa população, eles vinham da indústria de exportação. Então, o governo também financiava construção de infraestrutura e incentivava as multinacionais a se instalarem na China para exportar, né? Então, a mão de obra era barata, tinha muita infraestrutura e a população ia consumindo esse dinheiro que vinha das multinacionais, né, que estavam se instalando no país. O que está acontecendo hoje é que as multinacionais que estavam se instalando na China, depois do Covid, começaram a perder confiança digamos assim, na garantia chinesa de que os produtos as fábricas, as plantas que estavam instaladas na China, de fato iriam atender às necessidades daquela fábrica, né, da empresa. Então, por exemplo, quando teve Covid, imagina uma fábrica de máscara descartável. De repente, a China chega e fala, olha, essa fábrica de máscara descartável aqui, a gente está meio que sequestrando ela, digamos assim, né? Ela vai produzir máscaras para a China, porque é uma emergência. Essa fábrica de chip aqui, então vai ser para a China. Então, assim, causa uma desconfiança generalizada das empresas de investirem na China, porque sabem que o governo tem muita força, né? Eles conseguem intervir diretamente e tomar controle assim, das empresas que lá estão instaladas. Também tem muito caso de roubo de tecnologia, tem caso de sanção econômica. Então, por exemplo, caso a China venha invadir Taiwan, a China em si vai sofrer sanções econômicas e as fábricas que lá estão instaladas vão sofrer por causa disso. Então, tem uma série de fatores aí que estão fazendo com que fábricas e investimentos novos não tenham como destino a China, né? E aí, esse já quebrou uma parte do elo, que eram as fábricas. E aí tem outra parte do elo, que é essa questão do consumo, né, do chinês em imóveis. Esse consumo está minguando muito, porque muita gente não está tendo filho na China ou tem um filho, né? Essa política de filho único prejudicou muito o crescimento populacional chinês, e aí se construiu muitos imóveis e esses imóveis começaram a não ter gente suficiente para morar. Então, assim, os imóveis começaram a desvalorizar. Inclusive, foi o próprio governo chinês que causou essa crise. O próprio governo chinês mandou as construtoras pararem de construir tanto imóvel, pararem de se alavancar tanto e começaram a demandar uma série de medidas de saneamento financeiro, digamos assim, no setor, e isso começou uma crise generalizada, né? Disparou uma crise generalizada no setor. Porém, né, tem essas notícias positivas que o Fred comentou. O resto os outros setores, e aí que é importante comentar isso, você tem
que o modelo antigo de crescimento chinês ele entrou em crise, mas existe um novo modelo de crescimento chinês que está surgindo, que é justamente o crescimento chinês baseado no desenvolvimento de tecnologia, empresas de tecnologia no geral, que é um pouco parecido com o que os Estados Unidos viveu, né? Assim, o centro da economia americana deixou de ser Detroit e a parte do nordeste dos Estados Unidos ali, né, no Rust Belt, e passou a ser o Vale do Silício. É um pouco parecido com o que pode acontecer na China para o futuro. Mas lembra que lá teve bolha, né? Primeiro teve a bolha, estourou a bolha da internet no ano 2000. Então, não adianta a gente... eu acho que a China sempre tem que olhar com cuidado, uma potência, né? Os caras sabem realmente fazer, mas precisamos tomar um pouco de cuidado com tudo que vem de lá. Mas, por exemplo, a parte do varejo já está vindo com dados muito acima do que estavam sendo projetados. Então, assim, a economia está dando um jeito de se reinventar, né, digamos assim, e o governo está apoiando isso. Não é que o governo esteja contra. Na verdade, foi o próprio governo que causou isso. Então, o governo chinês está tentando fazer essa transição de modelo econômico de crescimento, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que essa transição ela não pode ser uma coisa muito traumática, né? Digamos assim, não pode ser uma coisa que cause sequelas muito grandes, porque é uma ditadura, né? Então, você não pode também causar descontentamento muito grande na população. Você tem que manter a população sempre sob controle, e uma das formas de fazer isso é com crescimento econômico, né? Eu não vejo grandes problemas na China. Acho que a China sabe manobrar bem dificuldades. Vamos falar um pouco do Brasil, né? O Brasil, a gente está vendo aí uma economia que dá sinais mistos, né? Às vezes sai um número bom, às vezes sai um número ruim. O CAGED agora do mês de agosto ele foi bem alto, mas se você comparar com agosto do ano passado, ele foi 40 mil, 50 mil, criação de emprego menor. O Brasil começou aí num processo de redução de juros, né? Todo mundo, a gente fala muito aqui também na Trigo, no juro curto não diz muita coisa, é importante que o mercado tenha credibilidade na política fiscal, né? E os números venham melhores para que a curva longa desça. E essa curva longa que importa aí para a economia, principalmente para as empresas e setores que dependem de crédito. Exatamente. Assim, animador para mim a questão da queda curta de juros, porque tem muita empresa na Bolsa que está pagando CDI, né? Então, o fato da Selic cair é bom, porque vai diminuir o serviço de dívida dessas empresas e vai aumentar o lucro. Porém, não vai fazer milagre para ninguém, né? Então, você cair aí a Selic 2%, 3%, 4%, vai ajudar, mas não vai salvar ninguém. As empresas que estão em dificuldades extremas, né, elas vão continuar sofrendo muito. Não vai salvar essa queda. E a gente está vendo sinais relativamente positivos da economia, né? Os últimos dados aí que saíram por agora, né, nessa semana aí, foram dados relativamente ruins, mas se você for olhar nos últimos 6 meses, o balanço entre coisas ruins e boas foi mais pendendo para boas, digamos assim, em termos de desempenho econômico. Agora, em termos de cenário político, a gente vê que não tem muitos avanços, né? Assim, meio que está uma situação sem muitas novidades, está meio frio, né? Então, o governo está encontrando muita resistência. Por que está essa situação, né, dessa forma? Porque o governo está encontrando muita resistência no Congresso, né? Então, o governo pretende emplacar uma série de reformas e marcos e PECs, e, enfim, leis, ou aprovar MPs. Também, né? E ele não está conseguindo, porque a negociação com o Congresso está sendo muito difícil. E eu acho que... qual que é a conclusão disso tudo, né? Eu realmente acredito que esse plano que o governo tem de ajustar o orçamento através de 100% de impostos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando o gasto e estão falando que vão financiar esse aumento de gasto através de impostos. Eles não estão se preocupando em cortar gastos, né? Que é o que o mercado quer, que seria o mais responsável, né? Digamos assim. E apesar deles terem feito já algum esforço, então eles coibiram muita fraude no Bolsa Família, fizeram algumas coisas que
ajudou na questão dos gastos, mas assim, não é o principal assim, foco do governo hoje. Mas eu acredito que com essa dureza de negociação com o parlamento, provavelmente vai ter um pushback, né? Então vai ter o governo vai ceder um pouco, vai aumentar menos os impostos. Aumento de imposto é quase certo que vai ter, mas vai aumentar menos os impostos e vai cortar um pouquinho de gasto, né? Vai ser um meio termo ali e todo mundo já espera isso. A Bolsa já espera isso, assim, o mercado, né? Os investidores já esperam isso. E uma vez que isso seja feito e se equilibre o orçamento, o juro longo vai cair. E o juro longo caindo, mesmo com aumento de impostos, a Bolsa deve subir. Vamos falar aqui, né, o que acontece com a Bolsa historicamente, né? Para cada ponto percentual de queda da Selic, né, o índice small sobe quase 12 vezes e o Bovespa 6 vezes. Na hora que você tira a mediana, que eu acho que faz mais sentido porque a gente pegou aí no coronavírus um período diferenciado, né, uma crise aguda, para cada ponto percentual de queda na taxa Selic, né, o small sobe 8, o Ibov sobe 5. Então, um momento muito favorável de investimento aqui nos fundos da Trígono, né? Vocês podem ver o mês de setembro, um mês que a gente abriu bem. Vocês têm um podcast gravado sobre resultados e a gente lá fala muito do que aconteceu, do diferencial, né? Lembrando vocês aí, estamos gravando esse podcast aqui em outubro, o mercado está difícil, né? De tudo, você teve aí mais uma guerra nova, né? Israel tentando aí combater o Hamas, isso atrapalha muito a recuperação dos mercados. Mas, de certa maneira, assumindo que essa guerra termine logo, o cenário é otimista, dá para a gente continuar aí colhendo bons frutos, até porque daqui a pouco, né, a gente vai comentar mais para frente, vem a safra de balanço das empresas da Trígono, né, de todas as empresas e as nossas também, deve vir uma safra bem forte aí e a gente deve colher bons resultados. Então, queria agradecer todo mundo aí pela audiência, agradecer ao Yuzo, e até o próximo podcast. Muito obrigado. Obrigado.